Vamos falar um pouquinho a respeito dos PUAs, dos Red Pillars, desses carinhas aí de artes sociais e mestres da sedução e essas porra toda. Bem, a primeira coisa que a gente pode falar a respeito desses caras é que eles não podem ser considerados homens independentes, correto? Porque o mecanismo de validação deles é um mecanismo de validação totalmente externo. É um mecanismo que depende da validação social, geral da sociedade na qual eles vivem, mas principalmente é um mecanismo que depende da validação feminina. Os caras movem mundos e fundos da vida deles para agradar e satisfazer a mulher. Eles dedicam os recursos deles e o tempo de vida limitado deles também para ficar agradando e perseguindo a mulher, e depois eles têm a cara de pau de falar que eles são independentes. Mas tem outras questões aí que envolvem os PUAs. Quando eu falo PUAs, eu estou falando todo o grupo. Eu estou falando dos Red Pillars, esses PUAs nacionais que estão surgindo, os PUAs da gringa e tal. E é muito engraçado porque o livro do Rollo Tomassi, eu acho que ele é lá de 2012, e os textos são lá de 2011, 2010, então é um negócio que já está desatualizado. Veja bem, é um livro de muito antes do Me Too. É um livro, eu acho, de quando estava surgindo o Yes Means Yes. Na verdade, o Yes Means Yes ele surgiu na década de 90, mas só a partir dos anos 2000 que começou a ser implementado. Depois, mais pra frente, eu vou explicar o que é o Yes Means Yes e o que é o Me Too. Mas a questão é a seguinte: a primeira é que o texto do Rollo Tomassi, do livro Rational Male, que o pessoal Red Pillar adora, o pessoal PUA também adora, é um texto que, em primeiro lugar, ele está focando totalmente na validação externa, especialmente a validação externa feminina. Só que, e também em comparação é engraçado tu ver o seguinte, por exemplo, o Rush V é um PUAzão famoso, só que o Rush V ele virou as costas totalmente para PUA, ele abandonou o PUA dele e hoje em dia ele fala meio que PUA é degeneracy, que ele estava vivendo na degeneração. E ele se tocou que o PUA, a degeneração, não é um modelo para a sociedade como um todo, não é um modelo social. O Rush V, ele chegou nesse nível. O Rollo Tomassi e os Red Pillars, não. O Rollo Tomassi e os Red Pillars, eles estão dando pior, eles estão cagando na vara, porque eles estão dando uma de igualitários, eles estão dando uma de tradicons agora. Mas enfim, a questão é que PUA não é um modelo que pode ser implementado numa sociedade. É uma coisa totalmente temporária, é uma coisa que não tem como todos os homens da sociedade se tornarem Red Pillars, se tornarem PUAs. Porque, basicamente, é um estilo de vida temporário que só pode ser aplicado por parte da população masculina durante um período de tempo muito fracionado, muito curto. Digamos assim, no longo prazo não tem como uma sociedade se manter com os homens tendo estilo de vida PUA, ainda mais se for um número razoável de homens dessa população tendo esse estilo de vida PUA, por várias razões, mas primeiro eu vou explicar por que é algo temporário. Porque o PUA ele foi surgindo assim, principalmente a partir da segunda onda feminista, década de 60 e 70, por causa da liberação sexual. Liberação sexual feminina, pílula anticoncepcional, direito de aborto, sexo antes do casamento e tudo isso, entendeu? Então os PUAs foram simplesmente os caras que aproveitaram, descobriram a forma de poder aproveitar essa brecha temporal, aproveitar esse momento e ser o máximo de hedonista possível. Eu digo a partir da segunda onda feminista porque foi quando teve a liberação total, mas antes disso, década de 20, 30, quando mulheres começaram a frequentar mais bares e boates e beber e praticar sexo casual, ali também já começou a surgir um pouquinho de PUA. Mas enfim, por que é algo temporal? Por que é um hedonismo temporal? Por que é algo que não é sustentável e não dá para ter uma sociedade baseada nesse modelo? Da mesma forma que, por exemplo, o MGTOW também. O MGTOW é simplesmente uma ferramenta de sobrevivência quando uma sociedade está extremamente misândrica, extremamente tóxica. O cara vira MGTOW e vai viver a vida dele do jeito dele para não ter ninguém abusando, ninguém tirando proveito dele. Mas da mesma forma, assim, no longo prazo, não tem como uma sociedade se manter com homens MGTOW. Ainda mais com uma quantidade razoável de homens MGTOW. O mesmo vale para PUA.
Só que enquanto o MGTOW tá meio que tentando se proteger e se defender, o PUA ele tá tentando fazer a festa. Só que o PUA ele acaba dando merda por várias razões. A primeira razão que eu posso citar é que, por exemplo, os PUAs eles acabam contribuindo em grande parte com o aumento do ginocentrismo na sociedade e também com a toxicidade das mulheres. Porque o negócio é o seguinte, os PUAs eles são responsáveis pela criação de alpha widows na nossa sociedade. Alpha widows são as viúvas dos alfas. É basicamente uma mulher que talvez ela sempre tenha sido uma nota 4, 5, 6, mas em alguma noite da vida dela ela conseguiu emplacar um cara 8, 9, 10. Basicamente o cara tava um dia ali na festinha, na boate, que não tinha muita mulher, ele pegou uma qualquer uma só pra ter alguém com quem transar naquela noite. Só que essa mulher, na cabeça dela, fica marcado que, não, se ela conseguiu um cara 8 ou nota 9 numa noite da vida dela, agora esse é o patamar dela, entendeu? Ela não pode se relacionar com um cara que esteja abaixo disso. Isso é uma alpha widow, é uma mulher que chega num parâmetro irreal e ela não quer baixar esse parâmetro. Às vezes também a alpha widow, ela pode ser uma mulher que ela era bem atraente quando ela estava nos anos 20 dela, só que daí ela chegou nos anos 30, nos anos 40 e continuou querendo ter acesso só aos caras 8, 9, 10. Ela não teve aquele senso crítico de perceber, olha, ela não é mais tão atraente, ela não é mais tão jovem, agora está na hora de baixar o nível. Não, ela não quis baixar o nível também. Nos dois casos são alpha widows, são viúvas de alfa. E por que eu digo que os PUAs contribuem para isso? Porque eles ficam colecionando mulher que nem treinador Pokémon coleciona Pokémon. Enfim, até o Rolo Tomassi no texto dele, ele fala que o homem ele tem que ficar colecionando mulheres até os seus 35, quase 40 anos e depois, se ele quiser, procurar alguma coisa séria. Então veja, cada carinha que consegue realmente se tornar um PUA, se tornar um Red Pillar de verdade, vê a quantidade de mulher que ele vai colecionar. E daí ele vai transformando essas mulheres em alpha widow, vai transformando essas mulheres em mulheres tóxicas. Mulheres que não conseguem se comprometer depois, não conseguem criar vínculo com um homem normal, e também elas têm aquela expectativa irreal. Só que isso é uma parte de como eles contribuem com mulheres estragadas, com mulheres alpha widows e com mulheres tóxicas na sociedade. Só que tem outra questão também que os PUAs contribuem, que é o seguinte: eles contribuem com o ginocentrismo na sociedade e, de certa forma, foram eles que contribuíram para o Yes Means Yes e para o Me Too. Eu vou explicar isso. É porque é o seguinte: inicialmente, as mulheres, especialmente quando elas são bem jovens, elas acham que essa liberação sexual é o máximo, só tem benefício para elas porque elas não veem no longo prazo. Elas não se tocam que elas estão recebendo um monte de atenção porque elas são jovens e férteis, e conforme o tempo vai passando, elas não vão ter mais toda essa atenção. Compreende? E daí, nesse caso, o que acontece é o seguinte: elas ficam curtindo a festinha com os PUAs, com os alfas, especialmente quando são jovens, especialmente quando é a época dos relacionamentos casuais, dos relacionamentos sem compromisso, mas na cabeça delas, elas ficam achando que a hora que elas quiserem pressionar um desses caras para ter um relacionamento sério com elas, elas vão conseguir. Elas simplesmente acham que elas têm a perseguida de ouro dentro delas, né? No meio da perna delas. E daí, conforme o tempo foi passando, os anos, as décadas foram passando, mais e mais mulheres foram percebendo que, opa, esse mercado sexual não está tanto na mão delas, elas não têm tanto poder, elas não têm tanto domínio sobre esse mercado sexual. E daí, justamente, a gente tem essa questão das alpha widows, só que a gente tem a questão também das mulheres que acabam decidindo só querer se comprometer no final da vida delas, da vida fértil delas, ou elas começam a chutar cada vez mais para mais alto o valor delas. Por exemplo, ela é uma nota 6 e daí elas começam a chutar só para os caras nota 8, 9, 10. E por que isso acontece? Isso acontece porque os PUAs, os alfas, eles não discriminam, entendeu? O cara é um 8, 9, 10, ele não vai ficar se relacionando só com mulheres 8, 9, 10. Eles ficam se relacionando com as 8, 9, 10, mas também com as 4, 5, 6. E daí eles acabam contribuindo com o aumento de expectativa dessas mulheres que são nota mais baixa. Só que não só isso.
conforme eles vão se relacionando com essas mulheres e elas começam a achar que vão conseguir algum compromisso com eles, alguma coisa com eles, e não conseguem nada, o que elas começam a fazer? Elas começam a se achar injustiçadas. E daí o que elas fazem? Elas vão e recorrem para o Estado para tentar dominar esses homens, tentar controlar esses homens, tentar punir esses homens. E nesse negócio da liberação sexual e das mulheres percebendo que a liberação sexual não tem só benefícios, não tem só lado bom, tem um lado ruim também, e a pessoa tem que ser consciente, tem que se planejar, tem que ter um senso crítico, avaliar a si mesma. Veja só as duas coisas que as mulheres fizeram para tentar controlar o mercado sexual. Primeira coisa foi yes means yes. Yes means yes é aquela coisa que a mulher ela tem que dar o consentimento verbal. Não só numa relação sexual, mas numa interação inicial, numa cantada. O que é o yes means yes? O yes means yes é uma ferramenta para essas mulheres que acham que elas merecem só os caras 8, 9, 10, para simplesmente elas cortarem e punir qualquer homem que esteja abaixo do 8, 9, 10, que seja 4, 5, 6 ou menos, que tente tomar iniciativa para tentar se relacionar com elas, tentar alguma coisa com elas, para elas simplesmente cortar e punir esses homens, porque eles são inconvenientes. Quer dizer, veja bem, o mercado sexual é para ser liberado, mas apenas para as mulheres, não é para ser liberado para os homens, entendeu? Então os homens beta, eles têm que ser controlados e eles têm que ser punidos quando eles vão além do espaço deles. Isso é o yes means yes, certo? O yes means yes, o no means no, é a mesma coisa. Basicamente, a mulher pode a qualquer momento dizer o sim, dizer o não, e o homem é completamente obrigado a aceitar e obedecer de imediato, entendeu? Só que tá num negócio tão ridículo que assim, o cara não tem nem a oportunidade de escutar o yes ou escutar o no, entendeu? O cara é um cara mais nota baixa, mas ele acha que ele pode ter uma chance com a mulher, ele tenta dar uma cantada nela, a mulher atual ela não quer nem responder um sim ou um não pra ele. Ela já quer automaticamente já acusando o cara de assédio. E a outra coisa que surgiu também foi o Me Too, compreende? Porque o Me Too, na verdade, ele é uma ferramenta para tentar punir o cara alfa que ela está se relacionando, o cara pill A, o cara red pill com quem ela está se relacionando, caso ele não esteja disposto a dar para ela o que ela quer, compreende? Então vamos rebobinar um pouquinho. O yes means yes é aquele consentimento, a mulher tem que dar o consentimento verbal o tempo todo, isso é principalmente para controlar os beta, mas também para controlar os alfas. O no means no, ele é exclusivamente só para controlar os betas, compreende? É aquela ideia da mulher poder dar e tirar o consentimento a qualquer momento. Mas o Me Too, ele é simplesmente aquela punição da mulher que está lá tentando se relacionar com um cara que está bem acima dela, achando que o cara vai pedir ela em namoro, vai querer noivar com ela, casar com ela, assumir algum compromisso com ela, só que não, o cara tá só curtindo a festinha, né, a liberação sexual aí pós-segunda onda feminista, e daí caso o cara acabe não pedindo ela em namoro, não querendo noivar com ela, não querendo casar com ela, o que a mulher faz? A mulher faz lá e taca um Me Too, entendeu? Ela chega e taca uma falsa acusação de estupro, ela chega e taca uma falsa acusação de assédio. É uma ferramenta basicamente exclusiva para tentar controlar o alfa. E não necessariamente só aquele alfa de aparência física, pode ser o alfa também de recursos, de bens materiais, de recursos financeiros. Mas enfim, vê só toda essa dinâmica que os PUAs acabaram contribuindo. Quer dizer, os betas acabaram se ferrando também nessa onda toda. Na verdade, os betas foram os que mais se ferraram a partir da segunda onda feminista, sem acesso a casamento, sem acesso a companheira, sem acesso a herdeiros, e ainda por cima sendo crucificados e punidos à torta e direito por todo mundo, entendeu? Só que daí, se tu for ver, os PUAs, com esse comportamento deles de ficar criando um monte de alpha widow, de ficar aumentando as expectativas das mulheres, entendeu? E de ficar se relacionando assim casualmente, e totalmente direito deles não querer se comprometer. Tu não pode querer obrigar a pessoa a se comprometer, mas vamos lembrar que mulher é adolescente, né? Então o que eles fizeram? Eles aumentaram a quantidade de alpha widows na sociedade, aumentaram a expectativa das mulheres e ainda fizeram com que as mulheres quisessem começar a crucificar e punir qualquer homem
que seja inconveniente para elas ou que não esteja disposto a satisfazer as expectativas delas. Porque veja bem qual é a dinâmica. Toda vez que as mulheres querem alguma coisa, elas não tentam negociar com os homens de igual para igual, elas não tentam oferecer algo em troca do que elas querem. Elas vão diretamente para o governo e exigem que o governo tente dominar, tente punir os homens que decepcionem elas, entendeu? E daí vão fazendo alterações nas leis e vão tornando o relacionamento entre homens e mulheres cada vez mais perigoso, cada vez mais arriscado e cada vez mais tóxico. Então, a era do PUA basicamente acabou no finalzinho da década de 90, começo dos anos 2000. Quando o Rollo Tomassi escreveu o livro dele, a era dos PUA já estava meio que acabando. Porque lá já existia o No Means No, já existia o Yes Means Yes, e faltava menos de 10 anos para surgir o Me Too. E em vários lugares do hemisfério norte já existia aquela legislação que dizia que, por exemplo, se um homem e uma mulher eles se relacionam sexualmente e a mulher ela está drogada ou está alcoolizada, não importa se o homem está drogado e alcoolizado também, é estupro, compreende? Isso estava no papel, estava na lei. Mas como estava numa época que o mercado sexual não estava tão superaquecido, esse negócio de PUA e Red Pill não tinha se espalhado tanto, o que acontecia? Estava na lei, só que na maioria das vezes as mulheres elas não usavam esse poder da lei para ferrar com os caras. Tinha muito cara que era de alto desempenho, só que era Purple Pill, não era Red Pill, não era PUA. Era aquele cara que estava caçando a exceçãozinha, estava caçando o unicórnio. Conforme foi aumentando a quantidade de cara PUA, aumentando a quantidade de cara Red Pill, foi aumentando as razões pelas quais as mulheres elas iam querer utilizar essas leis que elas não estavam utilizando e querer também implementar leis novas. Então, por isso que eu disse que PUA foi basicamente algo hedonista, uma filosofia, um estilo de vida hedonista, para aproveitar um intervalozinho de tempo que ia ter um mercado sexual totalmente liberado. E a gente está vendo que isso não é sustentável. Isso daí é uma coisa que ferra principalmente com os homens beta e estraga um monte de mulher. E daí o que aconteceu? A consequência disso é que a gente chegou nesse momento do começo do século XXI, que relacionamento com mulher está extremamente perigoso, extremamente arriscado. E é aquele detalhe, quanto mais as mulheres tentam controlar e tentam dominar os homens e agir de forma injusta com eles, mais eles vão se afastando. Não é à toa que tem um monte de PUA que agora está tentando se jogar para cima de MGTOW. E eles estão custando muito a parar de vomitar as besteiras de PUA deles e largar o estilo de vida deles de PUA. Só que basicamente é um bando de refugiado que não pode mais operar com PUA e começou a dar uma de MGTOW. E MGTOW foi basicamente, se tu for pegar, bem ali por volta de 2010, foi quando estava sendo mais implementado o Yes Means Yes, o No Means No, um monte de cara do hemisfério norte tomando falsa acusação de estupro em universidade e sendo expulso, etc. MGTOW foi basicamente uma consequência final, da mesma forma que os incels também, desse finalzinho da festinha, né, da festinha hedonista que teve a partir da segunda onda feminista, que é aquela situação que as mulheres, por causa dos PUAs, por causa dos Red Pillars, por causa dessa festança toda, elas perceberam que não, o mercado sexual totalmente liberado não beneficia elas, beneficia, mas também prejudica. Aí elas querem eliminar todo o lado ruim para elas, toda aquela parte que prejudica elas, e manter só a parte que beneficia elas. E com isso alteraram um monte as leis. Basicamente, tentaram dominar e controlar o homem totalmente nos relacionamentos, inviabilizaram o PUA e, de quebra, criaram o MGTOW. Os incels eles foram surgindo no decorrer das décadas, com o tempo, desde a década de 60 e 70, conforme as expectativas das mulheres foram aumentando. Eles não surgiram só depois dos anos 2000 e só a partir de 2010. Eles foram basicamente um resultado da regra 80-20, que a gente pode dizer que talvez até hoje esteja chegando no nível de regra 90-10, talvez. Só que a consequência final foi o surgimento dos MGTOWs, os caras que viram o negócio tá tóxico demais, tem muita mulher estragada,
A cultura da sociedade está ginocêntrica e as leis estão ginocêntricas. Então o MGTOW foi meio que o resultado final, o que surgiu nos finalmente disso. E, da mesma forma que PUA é algo temporário, algo que não é sustentável para a sociedade, MGTOW também não é. Porque tu não pode ter uma sociedade no qual o estilo de vida masculino predominante é o estilo de vida MGTOW. Tu não pode ter uma sociedade na qual uma quantidade razoável dos homens é MGTOW. É algo temporário até a gente ver o que vai acontecer mais para frente. Só que a diferença principal é o seguinte: PUA foi uma filosofia buscando só puramente o hedonismo. Agora que esses PUAs, esses Red Pillars estão mais velhos, agora eles querem inserir algum valor ali no meio, aí por isso que eles estão cagando para o igualitarianismo, por isso que eles estão cagando para o tradicionalismo e conservadorismo. Tem um monte de PUA que está virando tradicon, compreende? Só que, em contrapartida, MGTOW foi um resultado final, foi uma filosofia, uma ferramenta de sobrevivência para sobreviver, o ginocentrismo, se preservar, se manter livre, e basicamente não é um negócio voltado para o hedonismo. É um negócio voltado para o próprio bem-estar do homem. É o compromisso dele com a liberdade dele, com a satisfação pessoal dele, com a felicidade dele. Então agora o negócio é ver o que vai surgir mais para frente, porque, como eu disse, MGTOW, assim como PUA, é algo temporário e não tem como a sociedade se manter do jeito que ela está. Conforme mais e mais homens, porque os PUAs, os Red Pillars, eles mesmo tendo a fasezinha de hedonismo deles até os 40, 35 anos, eles ainda têm aquele plano, ou tinham pelo menos, né, antes das mulheres ferrarem totalmente com as leis, de talvez querer ter uma esposa, talvez querer ter filhos. Então por isso que, assim, de certa forma, o colapso da degeneração da sociedade na fase PUA ainda foi um pouco mais lento, porque apesar deles estarem fazendo zoeira e estragando bastante a sociedade até os 40, nos finalzinho ali no segundo tempo os caras casavam, tinham filho, viravam gado de valor, viravam provedor, né? Sustentavam mulher, sustentavam filho e pagavam impostos. Mesmo porque o mecanismo de validação deles é externo, então eles têm que ser uns caras que têm que produzir riqueza e cuidar da aparência física, mas o importante para o governo e para manter a sociedade é a produção de riqueza e pagar imposto. E daí quando tu vê MGTOW é aquela coisa que acelera ainda mais o colapso da sociedade, porque são caras que não querem casar, não querem ter filhos, quer dizer, eles não vão criar a próxima geração, não vão gerar a próxima geração, não vão cuidar das mulheres dessa geração. E tem outra coisa, o MGTOW ele tem um mecanismo de validação interno. E o cara que tem um mecanismo de validação interno, ele não está preocupado em gerar um monte de riqueza e, consequentemente, ele não está interessado em querer ficar pagando imposto. Enriquecer para ficar pagando imposto para o governo? Ora, veja bem, MGTOW justamente é o cara que vê que o sistema é corrupto e ele não quer contribuir e não quer participar, compreende? Então, se tu for ver agora a situação atual, tem já MGTOW desde o começo, lá desde 2010, cresceu pra caramba. Aí, MGTOW tá deixando meio que as portas abertas para os incels também largarem o mecanismo de validação externo deles, desenvolver um mecanismo de validação interno e se tornar MGTOW. E agora a gente tem também um monte de PUA que está sendo refugiado, né, porque não dá mais para ter o estilinho de vida deles PUA, tentando virar MGTOW. Então o colapso ele só acelera de forma exponencial. E a outra coisa que eu queria falar nesse vídeo é só um adendo, que é a respeito do seguinte: tem uma questão que está vindo principalmente dos PUAs, dos Red Pillars, e talvez também dos incels para o meio de MGTOW, que é uma regra estúpida deles, da mesma forma que tinha aquela regra dos níveis de MGTOW. Eu sempre achei besteira e nunca concordei com aquele negócio dos níveis de MGTOW, porque eu acho que os níveis também eles podem flutuar. O cara não vai chegar no nível 3, 4 de MGTOW e vai ser eternamente o resto da vida nível 3, 4. Ele pode acabar voltando. Mas teve outra discussão besta que começou a surgir por causa dos incels e por causa dos PUAs, que é o seguinte:
a discussão a respeito de quem é que pode e quem é que não pode ser MGTOW. Basicamente os caras começaram falando coisas no seguinte nível, que o cara não pode ser MGTOW se ele não é um homem com quem as mulheres gostariam de namorar ou gostariam de se casar. De quem que tá vindo esse tipo de definição? Provavelmente dos tradicons, né? Dos conservadores, dos tradicionalistas e talvez até dos incels. E tem outra definição que usaram que é o seguinte: o cara não pode ser MGTOW se ele não é o tipo de homem que as mulheres estão dispostas a se relacionar sexualmente ou pelo menos casualmente. E isso deve ter vindo provavelmente dos PUAs e dos Red Pillars. Então veja bem, os caras estão querendo chegar no território MGTOW, só que estão querendo trazer a bagagem deles porque o mecanismo de validação deles é externo. Eu vou explicar isso. E depois eu vou explicar o que é MGTOW de verdade. Que é o seguinte, essa ideia de que para o cara poder ser MGTOW, ele tem que ser um cara atraente o suficiente para que mulheres namorem com ele ou se casem com ele, só que ele vai chegar e vai falar: não quero, obrigado, agora ele pode ser MGTOW. Ou tem que ser aquele cara que é atraente fisicamente, ou atraente até para ter relacionamento casual, né, o cafajeste e tal. E daí as mulheres chegam para eles e dão em cima desse cara e o cara fala: não quero, então agora ele é MGTOW. Isso daí é totalmente ginocêntrico, porque isso está focado no mecanismo de validação externa. Porque, veja bem, se tu tá dizendo que o cara para ser MGTOW, ele tem que antes se tornar o tipo de homem com quem as mulheres gostariam de namorar ou se casar, tu tá dizendo que esse cara tem que buscar a validação externa das mulheres e da sociedade. Ele tem que se tornar um gado de valor, tem que estudar, trabalhar, produzir, e daí quando ele se torna financeiramente atraente para a sociedade e para as mulheres, para a sociedade e para o governo, né? Aí ele pode chegar e dizer não, e daí ele pode se tornar MGTOW. Resumindo, o cara tem que pedir permissão para a sociedade e para as mulheres para poder ser MGTOW. Porque se ele não faz isso, então ele é um incel, então ele é um perdedor. Porque ele não quis se tornar um gado de valor antes. E da mesma forma, Paty, que o homem ele tem que ser fisicamente atraente para a mulher, e porque só daí ele pode se tornar MGTOW. Então o cara tem que fazer academia, tem que se cuidar, tem que virar um metrosexualzinho. E não é nem tanto focando na validação externa da sociedade, é mais focando só na validação externa das mulheres, para daí ele poder se tornar MGTOW. Compreende? Quer dizer, ele é ginocentrismo total. O cara tem que se tornar o gado sedutor. E daí as mulheres sentem atração por ele, só que ele fala: não quero, obrigado, ok, agora ele vai ser MGTOW. Nos dois casos, o homem ele tem que se desenvolver, ele tem que satisfazer a sociedade, como se estivesse pedindo permissão para se tornar algo. E daí só depois que ele pede permissão, aí ele pode chegar e falar: não, agora eu sou MGTOW. Alguém não percebeu qual é o grupo que está isolado nisso daí? Os incels? Quer dizer, da mesma forma que as mulheres nessa festança da liberação sexual elas ferraram com os betas, agora vem esses grupos aí também querer ferrar com os betas, entendeu? Agora imagina o seguinte, imagina que pode ter um cara que é inteligente pra caramba, só que ele é feio, sei lá. Aí ele nunca vai poder se tornar MGTOW, porque ele nunca vai poder se tornar um cara que as mulheres gostariam de namorar, casar ou se relacionar. Imagina um cara que é um veterano de guerra, ou um cara que sofreu um acidente de trabalho e ficou deficiente. Ele não vai poder ser MGTOW, porque ele não é um gado de valor, ele não é um gado sedutor, ele não é atraente. Até mesmo um cara que é veterano de guerra e sofreu um ataque na guerra, perdeu um braço, perdeu uma perna, ou até ficou com o rosto desfigurado, quer dizer, esse cara não tem valor. Ele não pode nunca se tornar MGTOW, entendeu? Então aí que está o erro. Porque eu vou concluir agora dizendo: o cara se tornar MGTOW é totalmente independente do quanto ele é atraente fisicamente para as mulheres, o quanto ele é atraente financeiramente para as mulheres ou até mesmo para o governo. Ele não é uma questão de validação externa, veja bem, tu não tem que pedir permissão para a sociedade ou para as mulheres para poder se tornar MGTOW. Tu não tem que, antes de se tornar MGTOW, se tornar um gado de valor, se tornar um gado sedutor. Basicamente a questão é a seguinte: o que define o cara que é um MGTOW ou não
é se ele desenvolveu um mecanismo de validação interno. É o fato dele ter se tornado ou não independente da aprovação da sociedade e da aprovação das mulheres. É simples assim. É isso que define o cara que é MGTOW, e também não tem tanto aquela parte dos níveis, eu nunca concordei com os níveis. E é por isso que esse pessoal incel e esse pessoal PUA, Red Pill, que a gente pode dizer tanto é o pessoal hedonista da festinha da liberação sexual do Oba-Oba, ou o pessoal meio tradicon, meio conservador, que daí tem mais a ver com o pessoal dos incels. Esses caras, eles estão chegando na comunidade MGTOW, só que eles não estão abandonando os valores e a filosofia e o estilo de vida anterior deles por completo. Eles estão querendo trazer o negócio deles. Então veja bem, eles estão chegando numa comunidade que não é deles, não estão se adaptando, não estão desenvolvendo o mecanismo de validação interna, né, na verdade, do MGTOW, e eles querem meio que continuar mantendo o mecanismo de validação externa deles. E daí, lógico, a gente não pode falar muito dos incels, porque os incels eles são mais tímidos, eles têm mais problema social. Então tu não vai ver online canal de incel. É muito difícil algum canal, algum lugar conseguir fazer uma entrevista com incel. Mas é por isso que a gente vê tanto o cara PUA, tanto o cara Red Pillar, que tá começando a mover uma asinha pra cima de MGTOW online, falando merda, falando besteira. E a questão dos PUAs e dos Red Pillars é engraçado, porque a gente vê surgindo tanto os caras tradicons, tanto quanto os caras igualitários. Porque no meio dos PUAs e no meio dos Red Pillars não é uma coisa de direita, geralmente. Tem caras de direita, tem caras de esquerda, o que junta eles tudo é que é o pessoalzinho hedonista, é o pessoalzinho da festa. Então isso já é uma outra barreira para eles conseguirem chegar em MGTOW. Porque MGTOW, veja bem, é os caras que estão percebendo que eles está sendo tirado proveito deles, da sociedade e do governo, e eles veem que isso também é resultado da expansão do governo e do quanto a sociedade foi se tornando mais socialista e mais comunista. E é por isso, por causa desse fato dos MGTOWs eles não quererem participar do jogo e não querer contribuir com o jogo, é por isso que no geral os caras são bem de direita. São bem de direita e são anarquistas e são minarquistas. Então por isso que tem todas essas diferenças, e a questão é a seguinte: os incels, os PUAs, os Red Pillars, eles é que vão ter que se adaptar. Porque a comunidade MGTOW, pelo fato dela ser descentralizada, ser distribuída, e ser uma comunidade na qual os homens independentes MGTOW de verdade, eles têm mecanismo de validação interno, é uma comunidade que não está susceptível aos avanços da comunidade como um todo, desses homens tradicon, desses homens igualitários, e principalmente aos avanços das mulheres. Então, de principal que tem que entender isso, que tem que entender que o incel ele ainda está muito com o mecanismo de validação voltado para o externo, para a expectativa da sociedade. Por isso que os caras são mais tradicionalistas, mais conservadores e tal. Eles até querem tirar os direitos das mulheres, mas eles querem ter aquela sociedadezinha tradicionalista. E os PUAs, os Red Pillars, eles têm aquele mecanismo de validação externo, mas voltado nem tanto para a expectativa da sociedade, mais para a expectativa das mulheres, porque os caras querem ter um estilo de vida hedonista de ficar colecionando mulher. E daí, diferente deles, tem o MGTOW, que já chegou numa situação de validação interna, querendo abandonar a esfera política, a esfera econômica, a esfera do governo, porque é um mecanismo de sobrevivência para se proteger e para se defender, para simplesmente sobreviver essa transição que a gente vive agora. Então essa é a distinção principal. No final das contas, tem aquela frase que diz, né, todos os caminhos levam para MGTOW. Só que para o cara conseguir trilhar esse caminho, chegar nesse caminho, ele tem que eliminar os mecanismos de validação externa dele e desenvolver mecanismo de validação interno. É isso que define o que é um MGTOW. Não esse negócio de ter que satisfazer a expectativa da sociedade ou ter que ficar satisfazendo a expectativa de mulher.